Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós iremos estudar sobre o tema Igreja de Jesus, que se encontra nos capítulos de Mateus 18 a 19. Mas antes de a gente entrar no estudo deste dia, vamos orar ao nosso Deus, falar com Ele, agradecendo a semana que nós tivemos e também pedindo a graça dele e o entendimento para que venhamos a compreender o estudo deste dia. Senhor Deus eterno Pai, que na tua presença, Deus, eu lhe sou imensamente grata. Grata pela semana que o Senhor nos deste, creio que foi uma semana abençoada para todos nós. E agradeço por todos os cuidados que o Senhor tem tido com as nossas vidas. Agradeço pelo ar que respiramos, que muitas vezes nós não somos tão gratos a Ti, mas agradeço porque o Senhor nos fornece de graça, Deus, esse ar, esse sustento para a nossa vida. Agradeço também, Senhor Deus, pela vida de cada um que nos acompanhará no estudo deste dia. Peço que o Senhor derrame a sua graça sobre a vida de cada um deles, que nós venhamos a compreender, ó Deus, a Tua palavra nesta manhã, neste dia, que nós venhamos a compreender aquilo que o Senhor quer nos passar e que sejamos transformados dia após dia, Deus, pela sua presença, pela sua graça, pelo seu amor, pelas Tuas misericórdias, ó Pai. Te peço perdão, Senhor Deus, por nossos erros, pelas nossas palavras e atitudes. Que o Senhor esteja neste momento, ó Senhor Deus, com as nossas vidas. É o que eu oro em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, então nós vamos estudar o capítulo 18 e 19 de Mateus. E nesses capítulos, Jesus ele irá falar sobre um reino invertido. Mas como assim um reino invertido? Muitas pessoas na época elas acreditavam que o reino do Messias seria um reino vitorioso aqui em terra, de acordo com o livro de Salmos. Mas Jesus ele começa a expor que o reino no qual ele pertencia era um reino diferente, não era aquele reino que eles acreditavam que seria. Por isso que muitos não aceitavam aquilo, principalmente os fariseus e os sacerdotes. E assim como Jesus ele mostrava o qual pertencia a esse reino, que ele como Messias deveria sofrer, de acordo com Isaías 53, que é o texto do servo sofredor. Peço que depois vocês leiam Isaías 53 para ver o que está relatado lá, que é realmente o que Cristo sofreu, né? E os discípulos e as multidões ainda eles não compreendiam completamente as palavras de Cristo. Por isso nós vemos que os discípulos eles questionam Jesus, na verdade, diversas vezes. Mas um dos questionamentos no capítulo 18 que é levantado por eles seria quem que a gente vai ver, na verdade, no versículo 1 do capítulo 18. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e questionaram a ele: quem é o maior no reino do céu? Então, aqui talvez, penso eu, né, não é algo que estaria escrito, mas é algo que eu pensei. Talvez eles não acreditassem que fazendo apenas o bem, eles já seriam considerados grandes. Eles talvez pensassem que deveria ter alguma outra coisa e só fazer o bem já contava.
Mas Cristo ele vai mostrar através da vida de uma criança, que nos versos seguintes, ele vai mostrar através da vida da criança que estará ali no meio deles, e que o reino dos céus não é para aqueles que se consideram grandes, onde a soberba impera em seus corações, mas é para aqueles que são pequenos, puros e humildes. Então, dos versos 2 a 4, diz o seguinte: Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, este será o maior no reino dos céus. Então, Cristo aqui ele não fala para sermos como crianças, ter atitude e maturidade. Não, mas ele diz que nós devemos primeiro nos converter o nosso coração de todas as impurezas e maldades, e assim nos tornar como crianças, em humildade, em pureza. E um dos versos que fala a respeito de limpar o coração se encontra em Jeremias. Em Jeremias 4,14, que diz o seguinte: limpa da maldade o teu coração, Jerusalém, para que seja salva. Então aqui nós vemos que ao nos converter, nós devemos limpar o nosso coração de todas essas impurezas, de todas essas maldades que nós carregamos, para então começar a nos tornar como crianças em pessoas humildes, em pessoas puras. E por isso é necessário essa limpeza do coração. E também fazer a retirada do véu que cobre os nossos corações. Como Paulo diz em 2 Coríntios, em 2 Coríntios 3, de 14 a 16, que diz: mas a mente deles tornou-se insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado, pois somente em Cristo ele é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então a gente vê que Paulo fala sobre as pessoas da época, mas não só a eles, a nós também. Quantas vezes em nossa insignificância, em nossa pequenez, no nosso coração tão duro, a gente não compreende muito bem as escrituras, ou talvez não aceita as palavras, porque a palavra de Deus ela é dura, porque ela vai de encontro àquilo que nos força a abandonar as nossas atitudes, a nossa maldade, e a ser pessoas puras. Por isso que Paulo aqui diz que quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Quando nós nos convertemos a Cristo, essa impureza ela começa a ser retirada, esse véu que cobre os nossos corações, que nos impede de nos aproximarmos de Cristo, de Deus. Esse mesmo véu que ainda habita muitas vezes em nossos corações, ou que quer voltar a habitar. Somente em Cristo ele pode ser retirado. Somente quando nos derramamos na presença de Cristo ele é retirado. E um trecho de um dos livros que eu estava estudando para fazer a preparação do estudo a nós, ele diz o seguinte: os homens e mulheres arrogantes só poderão possuir a humildade necessária para a entrada no reino dos céus, se estiverem preparados para ser insignificantes como eram as crianças no mundo antigo. A palavra aqui insignificante se remete a ser pequeno, mas não pequeno em estatura, mas pequeno em atitudes, não
não se pensar em ser grande, em crescer em arrogância, mas nós vemos através disso como Cristo ele dava importância às crianças. E continuando no verso 5, ele diz: quem recebe uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. Então nós vemos que Cristo aqui, ele diz que quem recebe uma criança irá o receber. Quem recebe aqueles que são desprezados pela sociedade irá recebê-lo. Aqueles que não impedem de uma criança, de uma pessoa que necessita da presença dele, que esteja no meio deles para aprender o faz de igual modo a Cristo. Mas é necessário que nós estejamos vigilantes em não fazer, desde o menor até o maior, errar o caminho com ensinos e atitudes que são contrárias ao que as Escrituras falam. Então nós vemos que Jesus ele tinha uma afetuosa consideração pelas crianças, coisa que não era muito bem vista entre os mestres da época, porque eles não aceitavam que as crianças estivessem no meio deles quando eles estavam estudando as Escrituras. E Mateus depois ele vai dar continuidade sobre esse assunto no verso 10 do mesmo capítulo, que fala: atenção, não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os anjos deles do céu sempre veem a face do meu Pai que está no céu, porque o Filho do Homem não veio para salvar o que se havia perdido. Então Cristo aqui ele não veio para salvar aqueles que já são conhecedores das Escrituras e são salvos. Desculpa. Mas de acordo com o que lemos, creio que Cristo ele veio salvar aqueles que estão perdidos em suas próprias consciências, aqueles que estão perdidos mesmo sendo conhecedores, mas não transformados de coração, aqueles que são apegados a crenças, a ideais e não a Cristo de fato. Então Cristo ele veio para essas pessoas, para aqueles que são desprezados pela sociedade, para aqueles que necessitam da graça de Cristo, assim como nós necessitamos. É por isso que Cristo veio para nós, para nos salvar de nós mesmos. Então, depois será, a partir do verso 12 a 14, ele vai levantar uma questão, né, aos discípulos dele sobre o que deve ser feito, na verdade, caso alguém perca uma ovelha, fazendo uma analogia com esse perder algo, que seria alguém também. E então ele pergunta: que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 ovelhas nos montes para ir em busca da que se extraviou? E se acontecer de achá-la, em verdade vos digo que terá maior alegria por essa do que pelas 99 que não se extraviaram. Do mesmo modo, não é da vontade do nosso Pai que está no céu que um só desses pequeninos pereça. Então, nós vemos aqui essa pergunta que Cristo leva aos discípulos, né? Se uma ovelha do rebanho, se uma pessoa membro do corpo de Cristo se perde durante o caminho, e essa ovelha, as demais ovelhas não serão deixadas num lugar seguro, e o proprietário, o dono, não irá atrás dessa ovelha que se perdeu, assim também creio que deve ser a nossa atitude. É algo que nos faz pensar. Quantas vezes os membros também de nossa própria igreja
se desviam do caminho e deixamos de lado. Cristo aqui nos mostra que nós devemos ir atrás dessa ovelha que se perdeu no meio do caminho, a fim de trazê-la para perto do pastoreio novamente. E com essa atitude, ele mostra que terá maior alegria por essa ovelha que foi resgatada do que pelas outras ovelhas que já estavam no caminho. E isso nos faz realmente pensar. E fazendo uma ligação entre as ovelhas e filhos, podemos dizer que todas as ovelhas, elas são, na verdade, propriedades de um único dono, assim como os membros do reino são filhos do mesmo Pai. Então nós, ovelhas e filhos, somos propriedade de um único dono, que é Deus, pertencentes a Ele. E a exortação de Cristo, na verdade, continua dos versos 15 até o 20. Que ele vai fazer essa exortação sobre a reconciliação com seu irmão. E a maneira como deve ser dita, né? Falada, caso alguém venha a pecar contra nós. E como deve ser essa atitude. Então aqui ele vai demonstrar isso fazendo um levantamento de 3 pontos que nós veremos a seguir. Então eu não irei ler, só vou fazer esse levantamento dos pontos. Que o primeiro ponto é: nós devemos chamar essa pessoa que pecou contra nós, chamar ela num canto reservado e a sós você exortar a pessoa. E caso essa pessoa ela dê ouvidos a você, então aqui a Bíblia fala que você então ganhou essa pessoa como um irmão. E o segundo ponto que ela levanta é: caso a pessoa não te dê ouvidos, mesmo você exortando, ali naquele momento a sós, e a pessoa não te dê ouvidos, então você deve chamar uma outra pessoa e levar junto contigo como uma testemunha, para comprovar tudo aquilo que foi dito. E isso a gente vai ver em Deuteronômio 19:15. Que diz o seguinte: uma testemunha não poderá se levantar sozinha contra alguém por alguma maldade ou algum pecado qualquer que seja o pecado cometido. O fato se estabelecerá pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então a gente vê que até mesmo pela palavra de Deus ele fala isso, né? Que é necessário levar uma segunda pessoa junto contigo para ser prova daquilo que será dito, né? E o terceiro ponto que Cristo também levanta é: caso a pessoa ainda insista, mesmo tendo levado uma testemunha, em não dar ouvidos àquilo que vocês disseram, então isso daí tem que ser levado à igreja. Aqui faço então a menção do pastor. Devemos levar a ele, caso isso não seja resolvido por nós, para depois então ser levado à igreja. E então esses versos eles mostram a necessidade do perdão também. No corpo de Cristo é necessário o perdoar uns aos outros também. E os 2 versículos base que são destacados pela nossa revista se encontram nos versos 19 e 20 do capítulo 18, que diz o seguinte: ainda vos digo mais: se 2 de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão
isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Então, aqui entendo que nós, como os discípulos de Cristo, que buscamos entender e compreender a sua vontade, quando a buscamos em conjunto em seu nome, isso daí vai nos dar a segurança de que a presença de Cristo é feita no meio daqueles que o buscam e se interessam em entender a sua mente e a sua vontade. Então, nós entendemos que a Igreja de Cristo, ela é composta por um agrupamento de pessoas, filhos que pertencem a um mesmo Pai, que é Deus, de pessoas imperfeitas que foram redimidas e lavadas pelo sangue do Cordeiro, que é Cristo, que foram alcançadas pela graça. Então, diante de tudo isso, nós vimos que o reino invertido, que nos faz pensar a respeito se queremos honrarias e sermos reconhecidos por aquilo que fazemos, então nós devemos servir como Cristo serviu. Se alguém te prejudicou ou pecou contra você, não deve se devolver na mesma moeda, não deve se vingar daquela pessoa, mas a Bíblia diz que deve se perdoar a pessoa, não importa o que seja feito, é necessário o perdão. E porque da mesma forma como Deus nos perdoou quando ainda estávamos em nossos pecados, assim também nós devemos perdoar nosso próximo. E se queremos riquezas, devemos buscar a riqueza verdadeira que vai ser encontrada, na verdade, no trono da graça. Porque essa riqueza verdadeira, ela se encontra em dar e não receber. E também para ser seguidor e discípulo de um Messias servo, nós devemos nos tornar servos. Cristo, através da sua própria atitude, nos mostrava como nós devemos seguir. Ele, além de tudo, ele foi servo. Ele mostrou a vida dele de servo. E assim nós também devemos nos tornar servos. Servos de um Messias que foi servo. Bom, esse foi o estudo nosso desse dia. E que você medite em tudo isso que foi falado. Se quiser, releia de novo o texto de Mateus 18 e 19. E que é algo que Cristo ele mostra muito de como é a igreja que nós pertencemos. E para encerrar, fazer uma oração, agradecendo por esse momento que tivemos. Senhor Deus e eterno Pai, que na Tua presença, Deus, eu agradeço porque o Senhor nos mostra através de suas atitudes relatadas no livro de Mateus, como é a vida do Messias servo, o Messias filho de Deus, e como deve ser a nossa atitude como servos de Cristo. Eu agradeço porque foi através da sua graça que fomos redimidos e louvados, ó Deus. E eu sou grata por esse momento em que tivemos para estudar acerca daquilo que a revista nos mostrou, qual seria o estudo deste dia. E eu agradeço, Senhor Deus, por cada parte que foi lida e estudada. Que a sua graça continue sobre as nossas vidas, ó Deus, a cada instante. É o que eu oro em nome de seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Bom, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.